Na apresentação de hoje, infelizmente, eu trago uma péssima notícia para segurados do regime geral da Previdência Social e os servidores públicos federais. Isto porque o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional a redução no valor da pensão por morte para viúvos e viúvas. Eu preparei um material detalhado e vou apresentar para vocês na sequência. Antes, eu gostaria de te convidar, se você for novo por aqui, a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilhe essa informação em suas redes sociais, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. A emenda constitucional número 103 de 2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, lá no seu artigo 23 diz que a pensão por morte será concedida ao dependente de segurado do regime geral de previdência social ou do servidor público federal, do servidor público da União. E o valor dessa pensão por morte, a partir de 13 de novembro de 2019, será de uma cota familiar, o equivalente a uma cota familiar, no valor de 50% da aposentadoria que o falecido recebia ou da aposentadoria que ele iria receber se não tivesse falecido. Então, ao invés dos 100%, o pensionista recebe atualmente apenas 50% do valor e um acréscimo de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. Eu vou explicar essa parte melhor para prosseguirmos com o resultado do julgamento. Vejam, suponha que em uma família que tenha a viúva e mais 4 filhos. Então, a viúva tem direito a 50%, mais 10%, que seria a cota dela como dependente, e mais os 4 filhos receberiam o máximo de 100%. E no caso de uma viúva, recebe os 50%, que já é seu por direito, mais o acréscimo da cota de 10% e, portanto, passaria a receber apenas 60% do valor da aposentadoria em que o instituidor, o falecido, recebia ou aquela que ele teria direito a receber se não fosse aposentado na data do óbito. É isso que estabelece o artigo 23 da Emenda Constitucional número 103, que é a reforma da Previdência de 2019. Prosseguindo agora com as informações da decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos 12 ações diretas de inconstitucionalidade, 12 ADIs questionando essa norma criada pela reforma da Previdência que prejudica milhares de dependentes da Previdência Social. E com isso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essas 12 ações diretas de inconstitucionalidade, decidiu que essa redução no valor da pensão por morte é constitucional. Essa regra que foi criada pela reforma da Previdência é constitucional e não cabe mais recurso e, portanto, a decisão final é essa. As viúvas, os viúvos, os dependentes que recebem o benefício de pensão por morte, infelizmente foram prejudicados. Esse texto ele define, como eu disse anteriormente, que viúvos têm direito a 50% do benefício do falecido em caso de aposentadoria, mais o adicional de apenas 10% por dependente, que é aquela explicação que eu fiz anteriormente do artigo 23 da reforma da Previdência. Dessa forma, pessoal, um parceiro sem filhos poderia receber apenas 60% do benefício do cônjuge morto em caso de dependência financeira. Somente para registro, anteriormente, o valor era de 100%, recebia o valor integral da aposentadoria que o falecido
recebia. Esse entendimento do relator lá no Supremo Tribunal Federal, que para registro foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, todas as decisões do Barroso têm sido contrárias ao cidadão. Ação do FGTS, contrária ao cidadão. Aquela outra ação lá referente à aposentadoria especial, contrária ao cidadão. E agora ele, mais uma vez, relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade sobre a redução no valor da aposentadoria, mais uma vez se posicionou contra os cidadãos. É para ficarmos atentos aos julgamentos de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pois bem, esse entendimento ele foi questionado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. CONTAR é o nome da confederação, que avalia que há prejuízo para viúvo ou viúva cujo parceiro falecido antes de se aposentar, que tenha o parceiro aí falecido antes de se aposentar. E óbvio, é muito prejudicial para todos os dependentes, tanto viúvas quanto viúvos e mais os dependentes que recebem apenas uma porcentagem do valor a que teria direito da pensão por morte estatuída pelo segurado falecido. E você entendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que é constitucional essa redução no valor da aposentadoria? Lembro, redução criada pela reforma da Previdência de 2019, emenda constitucional número 103. Você conseguiu compreender tudo isso? Repercuta aí abaixo nos comentários. Escreva abaixo nos comentários se você entendeu, de onde você é, se você é viúvo, viúva, se você é dependente. Escreva aí para eu saber quem viu esse conteúdo e se compensa aprofundarmos ainda mais nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, como eu disse, trata-se de 12 ações diretas de inconstitucionalidade que questionava o texto da reforma da Previdência de 2019. Para mim é sempre muito importante interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite que eu fiz anteriormente. Não é inscrito ainda não? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar, 12 ações diretas de inconstitucionalidade. Bem como deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.